Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiana Veronese, eu sou psicóloga e antes de iniciar o vídeo de hoje, eu quero dar um recado muito importante para vocês. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pela minha ausência. Eu fiquei muito tempo longe de vocês, eu sei disso. Eu realmente estava muito focada com as minhas próprias questões, meu trabalho, minha filha, minha vida toda. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre a minha vida, eu posso fazer um vídeo para vocês contando um pouco sobre a minha vida, sobre a minha rotina, meu trabalho, como é a minha vida, para vocês estarem mais próximos de mim, entenderem sobre o meu dia a dia. E o recado que eu quero passar para vocês é, desde esse ano, agora, em janeiro, comecei a fazer atendimentos de psicoterapia a valores sociais. O que significa valores sociais? Significa que estou cobrando um valor abaixo do que é a média estipulada pelo CRP. Eu não posso fazer divulgação de valores aqui, porque o CRP não permite que sejam feitas divulgações de valores. Então, se alguém tiver interesse em entender quais os valores, como funciona e tudo mais, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os meus contatos, todo mundo consegue me encontrar por lá, então me chama que nós conversamos para esclarecer sobre os valores, tá? Por que houve essa mudança? Ao longo de 2020, houveram muitos atendimentos e muitos pacientes que estiveram passando por muitas dificuldades na vida profissional. Muitas pessoas foram demitidas, outras pessoas já estavam desempregadas antes. Quando conseguiram uma nova remuneração, foi uma remuneração abaixo do que ela conseguia pagar. Enfim, eu entendo que além de psicoterapia, para o bem-estar de uma pessoa, a saúde, a vida, o bem-estar, requer um monte de outras coisas que requerem dinheiro, como, por exemplo, a alimentação, as contas de água, luz, internet. Muitas pessoas estão trabalhando de casa sem nem ter a ajuda da empresa para pagar uma conta de internet ou de luz, por exemplo. Enfim, contas básicas e outras contas a mais que a gente não pode mensurar aqui qual é a condição de vida de cada um. Mas quando a gente olha para a vida de uma pessoa e a gente vê essas necessidades básicas, entende-se que a terapia acaba ficando para trás, porque ninguém vai deixar de comer, de se alimentar ou de pagar um aluguel para fazer psicoterapia. Por mais que queira, por mais importante que considere, sim, e valorize isso, é uma questão de sobrevivência. Por isso, olhando para esse cenário, eu resolvi fazer essa mudança e eu estou atendendo, sim, a valores sociais. Então, quem tiver interesse, me chama, tá bom? Agora vamos lá pro vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fabiana Veronese, eu sou psicóloga e hoje eu quero conversar com vocês sobre ansiedade patológica. Vamos começar então discriminando, o que significa ansiedade patológica. Ansiedade patológica significa aquela ansiedade que é uma doença, é um transtorno. O termo patológico significa que é algo que não está dentro do comum, não está dentro do esperado, para não dizer normal. Ansiedade, a gente já conversou anteriormente sobre isso, ela é uma emoção natural, comum a todos os seres humanos, e é impossível não ter ansiedade em algum nível. Todos nós temos ansiedade. E a ansiedade, inclusive, tem os seus benefícios. Acredito que a gente vai falar sobre isso ainda em algum momento, tá? É interessante pensar que a ansiedade pode ter benefícios, mas tem. Um aspecto que é interessante pensar sobre a ansiedade patológica é entender exatamente como discriminar algo que é considerado realmente um problema que deve ser levado para um consultório psiquiátrico, e também para a busca de uma psicoterapia para tratamento dessa ansiedade. Como diagnosticar? Como saber? Se eu tenho um monte de sintomas, tenho um monte de pensamentos ansiogênicos, como que eu distingo, então, a ansiedade patológica? O primeiro aspecto que a gente deve sempre olhar é que a ansiedade patológica, ela tem prejuízos significativos na nossa vida, em diversos âmbitos diferentes da vida. Por exemplo, algumas pessoas costumam sentir muitos sintomas ansiogênicos quando estão em multidões ou até com pessoas próximas, assim, um grupo pequeno de pessoas, mas a ansiedade afeta ela de uma forma que leva ela a deixar
de se relacionar com as pessoas, deixar de se encontrar, de conversar, de se envolver, por conta daquela ansiedade que é despertada nela diante daquela situação. Ou seja, ela passa a evitar esses momentos de socialização para evitar a ansiedade que ela sente ali. Outros momentos também pode parecer muito comum, por exemplo, no trabalho, em algum momento que você tem um atrito com o seu chefe ou algum colega de trabalho, você pode passar a evitar ir para o escritório ou evitar cruzar com aquela pessoa no seu ambiente de trabalho para não ter que lidar com aquela questão, aquele problema que vocês precisam resolver, na verdade, para que esses sintomas sejam aliviados então. Outros aspectos, num nível mais severo de ansiedade, algumas pessoas realmente podem ficar paralisadas e não conseguir reagir diante de situações. Uma outra situação que eu acho muito cabível a gente falar hoje é a situação que a gente tem vivido de pandemia. É uma situação que despertou uma ansiedade generalizada em todo mundo, em algum nível, todo mundo sentiu algum sintoma de ansiedade e algumas pessoas sim sentiram muito a ansiedade patológica. Algumas pessoas foram afetadas por conta da pandemia em diversos âmbitos, ao serem restringidas de socializar, de sair de casa, de executar suas tarefas de trabalho, de cotidiano, ao precisar muitas vezes de outras pessoas, como por exemplo alguns idosos que estão no grupo de riscos, eles passaram a depender mais de outras pessoas para não se arriscar, para não ter que sair, não se expor ao vírus. E, além disso, muitas pessoas também sofreram um impacto financeiro nas suas vidas muito grande, não só por conta das mudanças que tiveram no mercado, nas adaptações, né, de home office, algumas pessoas foram demitidas realmente, como também houveram mudanças nos valores dos alimentos, né, e isso impacta muito na nossa vida. Como não sentir ansiedade diante de tudo isso? É impossível. Algumas pessoas sentem algumas coisas e outras pessoas sentem outras coisas. A ansiedade tem uma série de sintomas e cada um sente da sua maneira. Não é todo mundo que sente as mesmas coisas, não é todo mundo que sente tudo, não existe isso. Cada um experiencia a ansiedade da sua própria forma. Nesse momento, a gente precisa diferenciar quando a gente tem prejuízos na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, na nossa produtividade rotineira e entender que a ansiedade ela pode estar paralisando você, impedindo que você se movimente, que você flua a sua vida normalmente, em qualquer âmbito que seja. Nesse momento, o que fazer? Primeiro aspecto, mais importante, é reconhecer, olhar para si mesmo e pensar assim, realmente eu preciso de ajuda. Esse é o aspecto mais importante. Muitas vezes as pessoas que estão próximas da gente nos alertam sobre essa questão de falar assim, por que você não procura um psicólogo? Por que você não procura um psiquiatra? Ou até mesmo por que você não procura um médico? O primeiro aspecto é a gente ouvir essas pessoas que querem o nosso bem e também a nossa voz interior que diz pra gente esses sinais. A gente sabe se a gente não tá bem. Afinal de contas, quem te conhece melhor, né? Você sabe o seu normal e sabe quando alguma coisa não tá bem. O segundo aspecto importante é buscar o profissional da psiquiatria. O profissional da psiquiatria, ele vai avaliar todos os sintomas que você vai descrever e ele vai poder ou não entrar com medicação. E a partir daí é feita uma avaliação da medicação, se tem te ajudado, se não tem, a longo prazo. Um outro aspecto muito importante, com certeza, é a psicoterapia. Por quê? A psicoterapia trabalha junto com a psiquiatria. Enquanto o psiquiatra fornece o medicamento para controlar os neurotransmissores que fornecem aquela ansiedade, que desregula todo o seu estado emocional, a fim de encontrar um equilíbrio emocional, o psicólogo tem outro papel. Trabalhamos juntos, complementando. O psicólogo vai compreender, através da psicoterapia, qual é a fonte da ansiedade, da onde ela está surgindo, quais as formas que a gente pode encontrar para resolver esse problema. Ou melhor, esse problema tem solução? Às vezes a gente precisa entender que nós vivemos por uma situação que é realmente difícil, que é realmente angustiante, que realmente não tem como escapar
E nós vamos sentir, sim, sintomas de ansiedade. E nesse momento a gente precisa só validar isso. Validar esse desafio, validar essa dificuldade, validar a nossa força, a nossa resiliência para enfrentar as adversidades. Afinal, diante do cenário que a gente está vivendo, de pandemia, por exemplo, a gente não tem controle sobre isso. Ou seja, a gente não pode mudar o ambiente que a gente está. A única coisa que a gente pode realmente controlar e tentar modificar somos nós mesmos. Ou seja, como a gente reage ao ambiente, tá? É importante vincular a psicoterapia junto com a psiquiatria. Lembrando também, claro, a saúde é algo integral, então todas as áreas da saúde são integradas. É claro que uma pessoa que pratica atividade física, ela consegue controlar muito a sua ansiedade? Sim, isso é comprovado cientificamente. Uma pessoa que pratica atividade física fica muito mais centrada no presente, no agora, ela se concentra no seu próprio corpo, no lugar em que ela está, e isso faz com que ela sinta muito alívio sobre os sintomas de ansiedade. E é claro, a alimentação também. A alimentação tem toda uma relação com os nossos neurotransmissores, com as sensações de bem-estar ou não. Inclusive, algumas pessoas que sentem ansiedade acabam descontando na comida. É muito comum ver pessoas que sentem ansiedade descontando na comida, justamente por essa sensação de bem-estar que alguns alimentos geram no nosso organismo. Por isso é bastante importante ter toda essa atenção, todo esse cuidado e entender que existem várias formas da gente cuidar da nossa saúde e garantir o nosso equilíbrio emocional. É uma saúde integrativa e se a gente não cuida da mente, o corpo em algum momento vai ser afetado e vice-versa. Se não cuidar do corpo, em algum momento a mente também vai ser afetada. Fique atento aos sinais da ansiedade patológica e não deixe de procurar ajuda. Um beijo, até mais.